Boas palavras para um bom dia. Eu já falei aqui que um dos meus gêneros musicais prediletos, talvez o meu predileto, sejam os Negro Spirituals, os cânticos que foram compostos pelos negros americanos na época da escravidão, que são precursores do gospel, que são precursores do blues, né? E que eram lamentos profundos na época da escravidão, em que eles enfrentavam aquela tortura constante. Não que hoje a coisa tenha melhorado tanto, né? Nós estamos aí numa campanha de vidas negras importam, e naquela época muitas das músicas que eles compunham tinha a ver com a morte, né? Porque eles consideravam que a morte era a única libertação possível, e era, né? Porque não tinha muitas vezes outra perspectiva, né? Houve resistência em toda parte, que às vezes a história não conta, a nossa história é escrita pelos vencedores, pelos brancos. No Brasil mesmo houve muita resistência, quilombos, houve muita luta, isso nunca é contado. Mesmo assim, havia uma melancolia, havia uma tristeza que nos Estados Unidos ficou conhecido como blues, aqui no Brasil ficou conhecido como banzo, né? E nesse momento em que o mundo está se levantando contra o morticínio, o genocídio constante que é praticado contra a raça negra, né? Porque de fato nos Estados Unidos, no Brasil, cada dia morrem e são vítimas de racismo. Então, nesse momento eu também sempre gosto de me juntar a essas vozes, porque me identifico bastante com essa causa, embora infelizmente não tenha sangue negro correndo nas minhas veias, venho descendente de europeus, mas o meu espírito é bastante identificado com a cultura afro, tanto afro-americana, norte-americana, quanto afro-brasileira. E hoje então eu vou cantar para vocês justamente o meu spiritual predileto, que chama-se Swing Low, Sweet Chariot. E por incrível que pareça, esse spiritual fala justamente da morte, né, no sentido venha doce carruagem para me levar de volta para casa é para o além, né? Se você chegar lá antes de mim, diga aos meus amigos que eu já estou indo, ou seja, a libertação da morte, né, para eles. E esse spiritual não foi composto por um negro, foi composto por um indígena norte-americano em 1862, mas é um dos spirituals mais gravados, gravado em forma de ópera, em forma de blues, em forma de coral. Louis Armstrong, Kathleen Battle, tantos gravaram, né? Os Golden Gate Quartets, que eram aqueles conjuntos de quartetos de negros que maravilhosos da década de 30, 40, 50, enfim. E eu gosto muito dele, vou cantar e depois eu vou ler para vocês uma poesia de um livro maravilhoso que eu também reencontrei aqui na minha biblioteca, chama-se Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Então são negros da África, né? Da África portuguesa, né? Dos países que foram colonizados por Portugal. E tem uma poesia aqui muito bonita de Agostinho Neto, que depois eu vou partilhar com vocês. Então primeiro a música. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do,
coming for to carry me home. Hello, my friends, I'm coming true, coming for to carry me home. Swing, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. E agora a poesia da voz, uma voz da África, Agostinho Neto. Aspiração. Ainda o meu canto dolente é a minha tristeza, no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar, ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos, ainda o dorso resgatado, o coração abandonado, a alma entregue à fé, ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado, ainda o meu espírito, ainda o que sangue, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco, ainda a minha vida, oferecida à vida, ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas senzalas das casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda, o meu desejo, transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Então, deixamos aqui hoje essa homenagem à força da ancestralidade afro das Américas, repetindo com todos os que estão repetindo hoje, vidas negras importam. Boas palavras para um bom dia.